coração do baiano. WhatsApp Sociedade 719-9656-1025. Baixe nosso aplicativo Sociedade Play. Sociedadeonline.com. Agora faltando 30 segundos para as 8 da noite. Bate bola na Sociedade. Sabatina Sociedade. Pois é, galera, hoje começamos uma série de sabatinas com os candidatos à presidência do Vitória. Ângelo Alves, do Vitória para Todos, foi entrevistado no Esporte Mais. A gente concede 30 minutos para os candidatos. Hoje estamos recebendo Vitor Mendes, do movimento Novo Vitória, professor formado em administração na UFBA, mestre e doutor pela UFRJ, empresário e estudioso do futebol. 46 anos, foi presidente da comissão processante que destituiu o ex-dirigente Paulo Carneiro por administração temerária. Conselheiro atuante do clube, sócio ativo desde 2005. Vitor Mendes, boa noite, seja bem-vindo à Rádio Sociedade. Boa noite, Magrini, boa noite, Brenner, boa noite, Valença, boa noite, Nação Rubro-Negra. Muito bem, a gente tem uma pergunta do Pedro, que não pôde estar presente, mas deixou gravada a pergunta para o Vitor Mendes, do movimento Novo Vitória. Pedro, senta o Sé, por favor. Bom, Vitor, boa noite para você, boa noite para todos os ouvintes do Bate-Bola, em especial os torcedores do Vitória, nessa sabatina, mais uma sabatina com um dos candidatos à presidência do Vitória. E, Vitor, o que eu quero saber de você é o seguinte: você é um sócio ativo desde 2005, você foi presidente da comissão processante, que destituiu o ex-presidente Paulo Carneiro, e você é um nome novo, para a grande massa do Vitória e principalmente para os sócios que estarão aptos a votar. Depois que o Vitória teve alguns nomes, como Ricardo Davi, como o próprio Ivan de Almeida, novos nomes que prometeram muitas coisas, mas que acabaram não entregando nada daquilo, nem perto daquilo que prometeram, o que é que diferencia, Vitor, você de ser um nome novo, de ser mais um aventureiro, Vitor, como acabaram sendo esses dois últimos presidentes que eu acabei citando? Bom, eu não vou fazer avaliação de gestões passadas, porque o torcedor sabe avaliar o que aconteceu, e o torcedor sabe o que de bom e de ruim passou pelo clube, tá? O que eu quero dizer em relação ao termo aventureiro, aventura é o que o clube passa hoje em dia, com uma gestão que não conseguiu romper um paradigma anterior, que não faz o nosso orçamento crescer, que faz o nosso torcedor, o nosso sócio, sofrer dentro e fora do estádio. Eu tenho meu currículo à disposição do clube, da instituição, e venho debater aqui absolutamente de forma franca e aberta a proposta para o nosso clube. Então, eu carrego no que a gente traz aqui a verdade e amor ao clube. Eu acho que interessante, eu quero me aprofundar nessa pergunta do Pedro, Vitor, porque assim, eu acho que até hoje o torcedor do Vitória, ele ainda sente o peso das administrações de Ivan de Andrade e de Ricardo Davi. E talvez associe o novo ao que eles realizaram negativamente, como convencer o eleitorado do Vitória, que são seus sócios torcedores, de que você não será o mesmo que foram esses ex-presidentes? Eu acho, Magrini, me permita dizer assim, que é uma comparação que não faz sentido, Até porque essa dicotomia novo-velho, Fábio foi buscar lá o presidente dos anos 90, para agora. E esse velho, que eu tenho respeito, ele fez dos anos 90, claramente não prestou. Então essa coisa novo, velho, a gente fala que é novo, é velho. O que passou, a gente respeita, põe no seu papel na história do clube. Lá atrás, se homenageia oferecendo o nome do campo, campo de treinamento tal, passa a ter o nome do ex-presidente fulano e tal, acabou. A gente precisa oxigenar nosso clube, nossa instituição. Temos 123 anos, as pessoas passam, o nosso clube fica. Então a gente não pode ter essa ideia, eu acho que é um tipo de argumento que é um pouco frágil de se colocar, que o clube não vai precisar ou não vai poder oxigenar. Eu tive no Barradão ontem, por exemplo, e conversei com um rapaz que tem 25 anos. Não vou citar o nome dele, mas talvez as pessoas estejam pensando, já até quem seja, que desde novinho ele sempre sonhou em ser presidente do clube. O pai já passou, enfim. Vai ter um momento que ele vai ser.
né? E não há nenhum mal nisso, as pessoas quererem mudar. No domingo eu recebi um abraço caloroso de um torcedor apaixonado, Pedro, apaixonadíssimo pelo Vitória, e ele me disse: meu presidente, você sabe que daqui a 15 anos eu quero ser, né? Eu falei: eu sei, meu irmão, e se prepare para isso. Eu me preparei para estar aqui agora. Beleza. A gente tem uma pergunta do setorista do Vitória, que hoje ocorreu, que coincidiu com a folga dele. E o Wilton Matos tem uma pergunta também para você, Vitor Mendes. Boa noite a todos. Candidato Vitor Mendes, você tem participado da vida ativa do Vitória já há algum tempo e com certeza vem estudando bastante e acompanhando as transformações de alguns clubes em SAF. Você pretende fazer isso para o Vitória ou qual o seu pensamento em relação à SAF e ao Vitória? Bom, de forma muito objetiva, SAF não está consolidado no Brasil. Você tem experiências que a princípio parecem positivas, como você tem experiências que a princípio parecem extremamente prejudiciais a algumas associações. Então não adianta a gente querer atropelar as coisas com a governança absolutamente frágil como tem no clube hoje, sem nenhum tipo de compliance estabelecido, com descumprimento completo de orçamento no clube. A gente não pode querer pensar em SAF agora. E quero já lá na frente dizer o seguinte: SAF não necessariamente implica no Esporte Clube Vitória vender a sua participação para alguma empresa, algum fundo. A SAF, ela pode ser, e a gente tem conversado com os fundos, ela pode ser, inclusive, um modelo financeiro jurídico e permite a gente estabelecer contratos com fundos, sendo a nossa associação detentora de mais de 50% dela. Ok, estamos conversando com Vitor Mendes, do Movimento Novo Vitória, na sabatina Sociedade com os candidatos à presidência do Vitória. Vitor, o Vitória divulgou no dia 27 de abril o balanço financeiro relacionado às contas de 2021. O déficit foi de 42 milhões, bem superior a 2020, quando registrou 20 milhões 604 mil. De acordo com a nota divulgada pelo Vitória, o saldo acontece em razão de pagamentos de parcelas referentes ao Profut, IPTU e questões judiciais. Eu pergunto, caso você seja eleito, como equacionar essa questão? Bom, primeiro que o clube, como qualquer empresa, e quem trabalha no setor privado sabe disso, qualquer empresa ela precisa ser administrada tendo informações consistentes. O que tem verificado é cada auditoria, as contas são retificadas. A gente tem problemas aqui, eu prefiro até não estar expondo mais o nosso clube, que são lamentáveis da forma como é tratado o nosso clube e da forma como há um descompromisso, total descompromisso da gente oferecer as melhores informações para os sócios, para os conselhos, enfim. Então, todo o processo de tomada de decisão do clube foi prejudicado, né? O que eu posso dizer é o seguinte: eu não vou embarcar num discurso fácil, que às vezes pessoas estão no clube hoje, fazem a opção de fazer um discurso terra arrasada, como se nosso clube não tivesse jeito, como se a nossa torcida não tivesse força, como se a gente dependesse, a força nos nossos 123 anos de clube fosse apoiada em alguns blocos de tijolo doados pela torcida rival. Então, esse discurso eu não embarco. O que eu sei, e eu tenho a responsabilidade de falar com clareza com o torcedor, é entender todos os números do curso do nosso clube. Vocês percebam o esforço que eu fiz para trazer para a minha vice-presidência o atual presidente do Conselho Fiscal, que era candidato por outra chapa, né? Eu chamei ele para poder ajudar dentro de uma necessidade de mudar nossa cultura de controle, para implantar a nossa governança, para a gente ter uma controladoria funcionando. São palavras que não existem no clube hoje, né? E qualquer estudante de administração de primeiro semestre vai perguntar como é que não existe no clube uma instituição do tamanho do Vitória isso, né? Então a gente vai enfrentar essas questões e dizer o seguinte: a gente tem consciência da dificuldade, sim, a gente sabe que o nosso clube está fragilizado, a nossa instituição, mas nós não vamos embarcar em discurso terra arrasada. A torcida já mostrou que carrega o time, carrega o clube e carrega a instituição. E vamos reverter essa situação com muita responsabilidade. Ok, 8 da noite com 8 minutos, Vitor Mendes, do Movimento Novo Vitória, na Sabatina Sociedade, ele que é o segundo candidato a falar aqui na Rádio Sociedade. Brenner Menezes. Já que tocou no assunto finanças, né, Magrinho, eu vou falar aqui sobre o sócio
do Vitória. Vitória que recentemente atingiu a marca de 10 mil sócios. Hoje conta com 10.550 sócios. E segundo a estimativa de especialistas em marketing esportivo, o sócio-torcedor chega a representar até 15% de faturamento ao clube. Então, Victor, a minha pergunta é, caso seja eleito, pretende aumentar esse número? Qual sua meta? O sócio-torcedor do Vitória será uma prioridade na sua gestão, caso seja eleito? Bom, primeiro dizer que a nossa visão de clube, a nossa visão de estádio, é o nosso barradão cheio de crianças, de adolescentes, de famílias, frequentando muito barradão durante o jogo, antes do jogo, após as partidas e até em dias que não tem a partida em Salvador. Então a gente tem uma visão, uma perspectiva sobre o uso do nosso clube e do nosso patrimônio. Dito isso, a gente vai verificar que o nosso programa de sócio tem uma série de deficiências. O que eu posso dizer eu estou com 46 anos, comecei minha vida profissional ainda na universidade, com 22 é professor universitário e fiz uma série de atividades, inclusive montando programas de relacionamento e programas de relacionamento com consumidores. Então, eu vou estar à frente da reestruturação do programa de sócios do Vitória. A gente tem que ter produtos, ou planos, se você quiser chamar assim, para consumidores ou torcedores, se você quiser chamar assim, não frequentes ao estádio, para aqueles que estejam dispostos a frequentar com a sua família, com amigos, enfim. Então você tem que ter diversas possibilidades para perfis diferentes de consumo e de uso, como para perfis diferentes de bolso e capacidade de pagamento, tanto para quem tem mais, como para quem tem menos. Marcos Valença. Muito boa noite, Vitor. Seja bem-vindo aqui à Rádio Sociedade. A gente sabe que o colégio eleitoral do Vitória é pequeno hoje comparado ao tamanho da torcida rubro-negra. Você precisa conquistar votos. E a pergunta que eu faço é, como é que você avalia hoje a gestão do atual mandatário do Vitória, o presidente Fábio Mota? Bom, eu acho que Fábio, ele se colocou numa situação que eu acho que foi muito ruim. Lá atrás, ele primeiro não quis sentar na cadeira de presidente. Literalmente. Né? Eu não sei se hoje senta. Então, ele não sentava na cadeira de presidente. Não existe uma instituição do nosso tamanho sem comando. Sendo eleito, no caso não foi eleito, ou não, sendo eleito ou não, alguém tem que sentar na cadeira da presidência e responder pela instituição. Eu acho que aí, de fato, isso por si só já criou uma fragilidade na instituição. Isso permitiu que faltasse planejamento, faltou planejamento no futebol, e o preço que a gente paga é esse aí. Lógico que a gente, torcedor, sabe, nós sabemos que vamos subir, e não só subir, a gente está disputando o título. A gente está numa Série C para disputar o título, e a torcida não aceita outra condição que não o título de uma Série C. Não justifica a gente não pegar, com todo respeito a esses times que estão aí, a gente não partir para ser campeão. Então, eu acho que o que faltou aí foi o entendimento do seguinte: era uma gestão de transição, sim, e esse foi o compromisso pactuado de forma ampla, de se fazer uma transição, porque não foi eleito pelo torcedor, pelo sócio. E essa gestão de transição, ela não poderia ficar fragilizada, e isso, o fato de ser uma gestão de transição, não poderia ser desculpa para não assumir efetivamente o clube. E o que eu vejo agora com muita preocupação, e a preocupação minha como torcedor, é o seguinte: todos nós sabemos que o candidato de fato não é o meu querido amigo Fábio. O candidato de Fábio é meu querido amigo Djalma. Fábio, ele é candidato a secretário no eventual governo. A Bahia toda sabe disso. Isso é dito para todo mundo. Então, eu acho que em algum momento, ontem, por exemplo, teve uma reunião com todos os candidatos à presidência para discutir a questão eleitoral, né, da comissão eleitoral. Quem estava? O candidato à presidência de Djalma. Então, eu vou poupar uma pessoa que tem muita estima, eu vou poupar de críticas, mas eu tenho que dizer com clareza, eu acho que faltou a ele se colocar na condição, sim, de presidente do clube, e se ele quisesse disputar a eleição, eu acho que ele deveria colocar isso de forma clara. Vir aqui, se expor, responder as perguntas, ouvir coisas que agradam, ouvir coisas que desagradam, ouvir críticas, ouvir sugestões e construir uma proposta para transformar o clube. Essa coisa, a gente trouxe patrocínio.
Peraí, não é assim. E o torcedor sabe disso. São 8 da noite com 14 minutos. É o Sabatina Sociedade nesta terça-feira, recebendo o Vitor Mendes, ele que é da chapa Movimento Novo Vitória. Vitor, eu queria voltar na questão de sócio-torcedor, a questão levantada por Brenner, com relação a uma meta, né, de que você acha que o Vitória pode alcançar. Porque a gente vê exemplos como Internacional, aqui no Brasil, né, e Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que descobriram que é uma forma também de você incrementar o seu orçamento, né? Mas a gente sabe que há uma diferença cultural e financeira entre Salvador, Porto Alegre, em relação ao sócio-torcedor, né? E você já deixou claro em relação a você ter para cada... Uma segmentação. A segmentação disso, né? Você pretende fazer isso logo, caso seja eleito, logo no começo do seu mandato? Você quer atingir uma meta? Que contrapartida você pode oferecer para o sócio-torcedor do Vitória? Bom, a meta que nós temos é atingir rapidamente 20 mil sócios. E por que eu posso colocar esse número? Você tem observado... Que seria o dobro do que tem hoje, né? Aí eu quero dizer o seguinte, você vê que a torcida do Vitória, ela tem ido entre 25, 26 mil e 30 mil pessoas por jogo. Todo jogo, isso. Eu tive em Feira de Santana recentemente, na Câmara de Vereadores, e pedi que todos os vereadores pudessem se associar ao Vitória. Você acredita, Magrini, que alguns tentaram fazer na hora, não conseguiram se associar? Valência, você sabe, meu irmão, que você tem sócios, põe um cartão para pagamento recorrente e no dia não é debitado e ele perde depois a condição de sócio. O pessoal de marketing ia dizer, ele passou por todo o funil de venda, né? Só falta agora se cobrar. Ele já deixou o cartão dele de crédito e o clube não tem feito isso. Então, são erros realmente que prejudicam muito. Ou seja, a torcida quer se associar, a torcida quer participar, mas tem faltado gestão para permitir que a gente tenha rapidamente 20 mil sócios. Quero lembrar que já tivemos mais de 15 mil. Quero lembrar que temos na nossa base de sócios, na base, vou chamar de uma base inativa, 10 ou 15 mil torcedores, CPFs, em algum momento foi sócio do clube e que o clube não faz um telefonema, não manda uma mensagem ou faz uma pesquisa para entender porque nesse momento ele não é sócio para trazer esse público. Sobre o número, Brenner, de 10 mil sócios hoje, eu quero lembrar que com a mudança recente do nosso estatuto, passou a ser obrigatório a inclusão do quantitativo de dependentes para publicação do quantitativo de sócios. Isso aumentou em torno de 1.500 ou 2.000 sócios. Portanto, a diretoria atual ela fez o certo de inserir e cumprir o estatuto, ok? Mas eu entendo de que deveria ter, de forma explícita, que se mudou o critério de contagem. Porque a impressão que se dá é que está tendo uma gestão do ponto de vista do marketing, do relacionamento com o torcedor, com o sócio, que faz aumentar a base em 20%, 25%. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi a forma de contar. Correto, tem que contar dessa maneira, cumpre o estatuto, mas deveria ser informado para o torcedor que mudou para evitar o entendimento equivocado. Magrinho, queria só pegar o gancho dessa resposta do Victor, quando ele cita a questão dos últimos jogos do Vitória, que deu ali em média 23 mil, 25, 26, até bater 29 mil em algumas partidas. No jogo contra o Brasil de Pelotas, os ingressos acabaram 4 ou 3 dias antes da partida contra o Brasil de Pelotas, foi o último jogo da primeira fase do Vitória. Minha pergunta candidato, se por exemplo você pensa em negociar alguns jogos com a carga um pouco maior, alguma relevância maior na Arena Fonte Nova, se por acaso, porque esse assunto, essa questão é um tema muito debatido pelos torcedores do Vitória, eles perguntam muito sobre isso, eles até questionam, não, prefiro jogar no meu santuário, que é o Barradão. E aí eu até perguntei, eu falei, mas se não seria legal esse jogo contra o Brasil de Pelotas, que acabou 3 dias antes, e teve gente procurando ingresso e não teve, poderia ser na Fonte Nova, que cabe mais de 40 mil pessoas? O que você pensa sobre isso? Bom, a gente tem um privilégio de ter nossa casa, ter casa de praia, ter casa de campo, se precisar mandar em Feira de Santana, a gente devolve placar, então a gente não tem problema onde jogar. Onde a gente jogar, a gente vai jogar bem.
Mas a casa que a gente reside é o Barradão. A gente não pode abrir mão disso. Naturalmente, e aqui eu não estou facilitando negociação com ninguém, se eventualmente é oferecido um valor exorbitante e justifique, se chama o Conselho Deliberativo, chama um grupo de torcedores e se discute. Mas isso aí seria uma situação atípica, uma situação extrema. Mas dizer também o seguinte, operacionalmente, a gente tem que focar o nosso mando de campo na premissa do programa de sócio. E você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo um grande clube jogando, mandando partidas em 2 estádios diferentes. Por quê? Porque a operação não casa, são setorizações diferentes. Você viu o puxadinho que se fez para jogar na Fonte Nova lá atrás. Cria o Rubi, cria não sei o quê. Quando volta para o Barradão, você viu o problema que foi. Então, a mudança dessa tem uma série de implicações. Teria que ser uma condição absolutamente vantajosa e a gente não vai contar com isso. O que a gente conta é, sim, melhorar as condições do Barradão, melhorar o conforto para crianças, para mulheres, organizar o estacionamento. Não há justificativa, com tanta tecnologia disponível, ter aquele gargalo no estacionamento. Não há nenhuma justificativa. O que a gente vai trazer é o conceito de hospitalidade, de nível de serviço, fazer com que o torcedor possa o tempo inteiro estar frequentando o Barradão e se sentir em casa, cada vez mais. Agora são 8h20, 10 minutos para terminar o tempo do candidato às eleições de Vitória. O Vitor Mendes, eu tenho mais uma pergunta de Wilton Matos, Pedro. Por favor, Wilton Matos, mais uma pergunta. Ele que é setorista do Vitória, faz a sua pergunta agora. Candidato, o Vitória S.A. foi criado lá atrás, na administração ainda do primeiro mandato lá de Paulo Carneiro, depois virou um grande elefante branco com muitas dívidas, depois na administração Ricardo Davi essas dívidas foram reincorporadas ao Esporte Clube Vitória e hoje a sociedade, o Vitória S.A. ainda existe juridicamente e pertence ao Esporte Clube Vitória. O que é que você pretende fazer com o S.A.? Vai reativar? Vai tentar cancelar de vez esse CNPJ? Qual o seu pensamento em relação ao Vitória S.A.? Bom, a gente tem um passivo e cancelamento não faz sumir o passivo, né? Eu acho que a instituição lá atrás errou com a SA, porque a gente perdeu vantagens tributárias que a gente tinha em relação à associação. A gente deve reconhecer que agora com a SAF, as questões tributárias de uma SAF, elas praticamente se equivalem a uma associação. Mas lá atrás foi um equívoco. Se eu fosse conselheiro lá atrás, eu teria votado contra a SA. 8h22. Vitor, a base do Vitória foi um dos maiores sucessos do time, tendo conquistado diversos títulos internacionais, e esse time acabou acabou fomentando o time vice-campeão brasileiro de 93, o time vice-campeão da Copa do Brasil de 2010, e de lá surgiram grandes jogadores. Só para a gente citar aqui, Alex Alves, Paulo Isidoro, Dida, Vampeta, Júnior Nagata, Bebeto, Fernando, Davi Luiz, Dudu Cearense, só para citar alguns nomes, né? Como é que e se você for eleito, o que você fará, ou faz parte do seu programa de governo, resgatar e tornar o Vitória o que foi no passado, na década de 90, por exemplo? Eu vou até além, né? Primeiro dizer que a divisão de base de Vitória, ela ainda traz frutos, porque você tem um recall muito grande. Então, uma criança, quando pensa, tem um jeito de futebol, enfim, quando pensa em jogar, vai querer jogar num clube que sabe que tem um caminho que pode fecundar o seu desempenho, o seu potencial. Lembro que em 2002, por exemplo, a nossa última seleção brasileira campeã do mundo, você tinha ali 3 atletas que vieram da nossa base. Dida, Vampeta e Júnior. E eu pergunto se outro clube teve isso, né? Então você veja a força histórica da nossa base. Agora, quando a gente vender atleta, a gente vai vender e receber. O torcedor sabe que a gente vendeu atletas recentemente, você vê a crise financeira que o clube vive hoje. A gente teve vendas de atleta, agora se vendeu o David para a Ucrânia, né? É chato falar isso, mas houve um erro, sim, e a gente vendeu e não recebeu. A gente vendeu e não recebeu. Então, muito dessa crise também, você veja que
Tem pontos a serem ajustados na base, e vou falar já sobre isso, mas você vê que a nossa base, ela ainda assim continua a dar frutos. Mas o que a gente precisa mudar na base? Primeiro, a gente precisa incorporar de forma plena o uso de tecnologias. Os meninos já, nas primeiras categorias, precisam usar GPS, ter monitoramento de desempenho dos atletas, isso não é feito de forma plena. Segundo, o método de seleção dos meninos tem que ser completamente alterado. Não dá para você fazer peneira com 1.500 meninos e colocar no site do clube como se isso fosse uma coisa boa. Ninguém consegue selecionar 1.500 pessoas de vez, né? Então, perdemos eventuais talentos e colocamos para dentro atletas que talvez não tenham perfil para poder se desenvolver. A gente precisa, e montamos já isso, um currículo a cada ano, cada categoria, para desenvolver aspectos táticos, técnicos e fazer o acompanhamento físico dos nossos atletas. A gente vê que tem atletas nossos que chegam com 17, 18 anos, franzinos. A gente tem que trabalhar isso desde mais novo, esses meninos. Tem aspectos também humanos e psicológicos, para depois, quando a gente faz a transição, o atleta não sentir, como muitas vezes sente, e o torcedor sabe que sente, né? Tem tantos e tantos exemplos. Então a gente precisa reestruturar a base completamente, e base muito mais do que investimento, mais do que dinheiro, são processos, e esses processos precisam ser revistos. Então a gente também vai implementar de forma imediata no clube o futsal e o futebol de salão para ajudar na seleção de atletas, e vamos colocar para funcionar imediatamente, nos primeiros 6 meses de gestão, um programa de intercâmbio para recebermos atletas, enviarmos atletas e a gente começar a ter profissionais e começarmos a ter um contato mais direto com o futebol europeu. E aqui eu me refiro aqui, para ser muito objetivo com o torcedor, com clubes com perfil de segundo, hoje, que é a nossa realidade que a gente está, com clubes com perfil da segunda divisão, Portugal e Espanha. O Vitória teve, né, lá no passado e nessa década, diretores de futebol na base, né, que realmente funcionou. Você falou de forma de você aprimorar esses atletas, né? Mas alguém que tome conta, que seja responsável pela base, você pensa numa figura em especial? A gente tem, dentro da nossa proposta, a gente vai ter um diretor de futebol de mercado, temos uma pré-seleção, e aí eu peço desculpas de não poder colocar esses nomes, até porque a gente vai assumir o clube no dia 15 de dezembro, né? Ainda estamos em uma competição, disputando um acesso, disputando o título, mas temos alguns nomes, esses nomes sempre com perfil para atuar com a base, facilitar a transição, isso para o futebol profissional. Para a base, nós vamos fazer algumas mudanças importantes, né? E dentro dessas mudanças, a gente vai ter também um profissional de mercado para ser o diretor de futebol da base, integrando base com profissional. Temos mais 3 minutinhos, eu vou te perguntar agora sobre orçamento. O Conselho Deliberativo do Vitória aprovou no dia 27 de dezembro do ano passado uma proposta de orçamento de 29 milhões, que foi apresentado pela diretoria executiva para a temporada desse ano. O valor representou uma redução de 6 milhões em relação ao orçamento de 2021, que foi de 35 milhões. Hoje o Vitória ainda está na Série C e, por conta disso, perdeu cerca de 8 milhões de receitas da TV, né? Porque esse dinheiro ele tinha em relação à Série B. Né? Hoje, esse ano, deu 400 mil reais de TV só. Isso, né? Na verdade, perdemos 7 milhões e 600 mil. Exato. Caso eleito, Vitor, você pretende recuperar essa perda? E se permanecer na terceira, qual vai ser o seu projeto? Então vamos lá, cenário Série B, que é o cenário mais provável, né? E lógico que temos que ter planejamento para todas as situações. No cenário de Série B, a gente trabalha com orçamento entre 52 e 60 milhões de reais. Eu posso explicar como é esse orçamento. Primeiro dizer que a gente tem agora uma renovação de TV da Série B. E a nossa expectativa é que a gente atinja pelo menos 20 milhões de TV. Então, esse número que você fala de 8 milhões, a gente pularia para 20 milhões. Entrando a negociação da transmissão internacional, poderia chegar até 25. Mas eu coloco na nossa projeção mais otimista 22.
de forma a ser conservador. Eu coloco um aumento importante, é um pouco da volta à pergunta de Breno lá atrás, do Sou Mais Vitória. Eu junto Sou Mais Vitória com bilheteria aqui. A gente trabalha na faixa de 12 a 15 milhões e a gente dá um salto, que hoje talvez tenha 3,9 milhões. Então você vê o salto, como a gente acredita na força da torcida e da nossa proposta do relacionamento melhor com o nosso torcedor. Né? E aí que entra Sou Mais Vitória e bilheteria. Muito prejudicado em 2022, porque ficamos fora do Campeonato Baiano, perdemos 2 jogos, comando nosso, perdemos toda a Copa do Nordeste e posso dizer com clareza, que eu frequento todo jogo, perdemos bilheteria pelo menos na metade do campeonato, com um time que não estava rendendo. Né? Então, eu diria que essa proposta orçamentária nossa aqui, ela é razoavelmente conservadora. Precisamos mexer e colocar o dedo na ferida do patrocínio. Não vou fazer propaganda de cerveja nenhuma aqui. Tem lá uma que a torcida gosta. Mas o clube ganha quanto com isso? 50 mil? 60 mil? 65 mil? É razoável a gente botar 30 mil consumidores no estádio e ter um contrato de 65 mil reais? Bom, vai precisar ver se o valor é exatamente esse, enfim. Porque não adianta você fazer uma relação que interessa só para uma parte, tem que ser boa para o torcedor, usuário, boa para as empresas do ecossistema e boa para o Vitória. Então a gente tem que colocar o dedo na ferida dos patrocínios e de licenciamento, que nós praticamente não trabalhamos. Tem a questão aqui da marca própria aqui, que em outro momento a gente poderia discutir, e a gente tem que sair para um patamar de 10 a 12 milhões ano. Né? Então, com isso, e a premiação, a gente tem que ter um melhor desempenho, e é muito razoável ter 10, 11 milhões por ano. Então, esse projeto é entre 52 e 60 milhões de reais, e esse orçamento aqui eu não estou considerando venda de atleta. Tá? É importante destacar isso. Okay. Isso aqui é o cenário de Série B. Bom, como a gente tem que cumprir o tempo para todos os candidatos, Vitor, o seu tempo encerrou, e a gente tem esse finalzinho para você fazer as suas considerações finais, por favor. Bom, entrei nessa campanha colocando meu currículo, colocando a minha vida, colocando meu espírito, minha inteligência, enfim, meu amor ao Vitória à disposição da nossa torcida, da nossa instituição. Eu acho que o torcedor do Vitória vai saber escolher e a gente precisa fazer uma mudança. O torcedor sabe que precisa fazer uma mudança. Eu não quero com isso desconstruir o clube. Eu não estou para implodir o clube. O nosso clube é o que é hoje, com sucessos e sucessos, com títulos, enfim. E essa é a nossa história. Essa é a nossa história que nos fez amar o nosso clube e está aqui, todos nós discutindo e querendo nosso Vitória cada vez mais forte. Então, o que eu quero ter são propostas com muita responsabilidade. Né? E por isso, eu tenho a felicidade de dizer, tenho pessoas que hoje nos apoiam, inclusive em chapas diferentes. Diria, talvez até em todas as chapas, a gente tem pessoas apoiando e acreditando nas nossas propostas. Então, quero dizer o seguinte, torcedor do Vitória, acredite no nosso Vitória. Quero trazer uma mensagem de otimismo. A gente vai conduzir o nosso clube para patamar entre os 10 do Brasil. É entre os 10 do país que a gente precisa ficar. E a gente sabe que a gente só mudando, só oxigenando, fazendo as mudanças necessárias e com responsabilidade, a gente sabe exatamente o que deve ser feito. Cada passo que deve ser dado, a gente sabe esses passos. Nós temos todos os números do clube e do mercado. E vamos mudar o clube e vamos embalar no final de semana, que a gente precisa ganhar de qualquer jeito e a gente precisa subir, vamos subir negou, que eu digo o tempo inteiro, vamos subir para a Série B. Ok, entrevistamos Vitor Mendes, do Movimento Novo Vitória, nesta série de sabatinas realizada pela Rádio Sociedade da Bahia. Vamos para o intervalo?